Esse é o Safe Source e nós vamos falar agora sobre equipamentos exportados pela China, inversores para painéis solares que tinham um backdoor. Uma empresa de teste americana descobriu que alguns inversores de eletricidade chineses tinham um backdoor para conversar com a China. Olha que absurdo isso, porque isso levanta a suspeita de que a China pode lá, o Xi Jinping pode virar um botão lá e desligar a energia de um monte de lugares no Ocidente, porque a verdade é que a grande maioria dos painéis solares é fabricado na China e os equipamentos associados também, né? Vamos entender esse caso aqui, porque esse problema de backdoor de hardware é uma coisa bastante complicada, tá? Muito mais complicado de achar, muito mais complicado de impedir e muito mais complicado de solucionar. Como é que você soluciona agora? Essa notícia foi sugerida por Peguei a Dilma na 4x4 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no safesource.com, é safesrc.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, backdoor de hardware é um problema, sempre foi, isso não é novidade não, tá gente? Sempre teve esse problema de backdoor de hardware. Durante muito tempo, havia preocupação com chips produzidos na China, chips de computador e coisa e tal, porque podia incluir um backdoor ali no hardware, né? E no hardware é muito difícil de você encontrar, você não vai conseguir fazer uma inspeção e achar aquilo ali, a menos que você faça uma leitura de ultravioleta do chip para ver como é que é o chip e consiga fazer a engenharia reversa do chip, coisa e tal. É uma coisa complicada de fazer isso. No caso dos inversores, nesse caso aqui, o que eles descobriram, né? O pessoal estava fazendo testes, a maior parte desses equipamentos de energia solar é produzido na China, porque lembra, os painéis solares dependem de um monte de materiais de metais raros e coisas e tal, que é a China que produz, então ela tem uma vantagem para produzir esses equipamentos lá, e no final das contas a maior parte do mundo compra baratinho da China, é muito melhor do que produzir no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou na Europa, ou em qualquer lugar, né? E a energia solar, ela é uma energia contínua, então ela é corrente contínua. Você, para colocar essa energia na rede normal de eletricidade, você precisa alternar essa energia, transformá-la em energia em corrente alternada. E quem faz isso é um equipamento chamado inversor, que também é fabricado na China. A China também vende esse tipo de coisa, né? E aí, esses inversores aqui, ó, enquanto inversores possuem de fato acesso remoto para fazer atualização e manutenção, então os inversores eles têm sim, hoje em dia tudo é assim, né? Todos os equipamentos eletrônicos têm um chipzinho lá com programa rodando e coisa e tal, e você pode atualizar a distância, você pode conectar com eles, tem o IP, você conecta, tudo é assim hoje em dia, né? E esses inversores, isso não é diferente, até para você fazer controle, fazer manutenção, saber como é que está o status do equipamento. Então hoje em dia tem que ter isso mesmo, isso não é o problema. A questão toda descobriram que nesse mecanismo de comunicação externa, que deveria ser uma comunicação simples para o administrador daquele aparelho, havia também mecanismos de comunicação rogue, que eles chamam aqui, ou seja, brutos, né? Ou indevidos, né? Coisas que eram plantadas ali eventualmente para se comunicar com a China, né? Esses canais de comunicação tradicionais em que você administra aquele dispositivo, que pode ser um inversor de painel solar, pode ser um roteador, pode ser a sua televisão, pode ser qualquer coisa, na verdade, né? Você já pode prevenir, evitar que esse aparelho converse com a China usando um firewall. Você bota um firewall lá e previne que ele converse com a China, é um problema menos pior. Mas o que eles estão falando é que justamente esses especialistas que fizeram essa desmontagem desses equipamentos descobriram coisas ali que tinham dispositivos de comunicação que falavam direto com o celular. Olha que coisa! Você tem um dispositivo que ele tem a comunicação normal pela rede dele e além disso ele tenta conectar com a rede celular para mandar dispositivos, né? Vocês sabem, hoje em dia já existe uma série de lugares em que você tem rede LoRa, né? A rede LoRa é uma rede parecida com o celular, parecida com a do celular, mas que ela tem duas diferenças. Primeiro, que ela é para pequenas quantidades de dados. Não é para você assistir vídeo no YouTube, para navegar na internet, não é para isso. É para mandar pequenas quantidades de dados, mas ela é uma rede que está amplamente acessível. Você não precisa pagar para ela, você não precisa ter uma conta nela, né? Se você tem uma rede, um celular, por exemplo, para você acessar a rede de celular, você precisa ter um chip da operadora, você precisa contratar um plano com a operadora, esse tipo de coisa. A rede LoRa não.
A rede LoRa você consegue mandar esses bits assim, porque justamente isso é usado para dispositivos como carros automáticos e coisa e tal. O carro é uma coisa cara e coisa e tal, mas ele tem que ter conexão com esse tipo de coisa, né? A LoRa é para pequenas quantidades de dados e, e acesso rápido, acesso amplo, né? Você tem um acesso muito longo, muito distante para isso. Então eles estavam sendo usados aqui também em algumas baterias, olha só, de fornecedores chineses, né? Esses equipamentos de energia solar também costumam ter baterias acopladas, porque o que acontece, né? A energia solar ela acontece só durante o dia, você não tem energia solar à noite, né? Então é muito comum você associar isso com bancos de baterias, que você carrega essas baterias durante o dia e à noite você usa a energia dessas baterias de forma que você consegue ter energia o tempo todo, o dia todo, usando só a energia solar. Aqui, ó, eles colocaram aqui que esses componentes invasores, né, tinham dispositivos, canais de comunicação não documentados que permitiam, inclusive, contornar firewall remotamente, com consequências possivelmente catastróficas, né? Duas pessoas disseram. Eu não sei exatamente qual é essa maneira que eles faziam para contornar a firewall. O que eu posso imaginar que esteja acontecendo aqui é justamente um sistema de push, né? Porque como é que funciona a comunicação normal? Você entra em contato com aquele IP do aparelho e você negocia o aparelho ali. Você iniciou o contato com ele. A China poderia tentar iniciar um contato com esse aparelho, mas ela não consegue porque o firewall está bloqueado. Agora, pode ser que este aparelho, de tempos em tempos, entre em contato com um servidor neutro em algum lugar para perguntar, tem alguma instrução para mim? Tem algo para eu fazer? É assim que funcionam, por exemplo, as botnets, né? Botnet é um tipo de rede de ataque que tem por aí, que é feito em vários dispositivos, pode ser até no computador, pode ser no celular, pode ser na televisão, pode ser em qualquer coisa hoje em dia, que é um vírus, um malware, né, que está instalado ali e que ele, em princípio, não faz nada, ele fica parado lá. Só que ele fica de tempos em tempos, ele dá uma checada num determinado servidor. Olha só, tem alguma coisa para eu fazer? Se não tiver nada, beleza, não faço nada. Se tiver uma instrução, olha, dispara uma conexão contra o IP tal. Aí esses botnets todos ao mesmo tempo disparam conexão, é um ataque de DDoS, né? Então a botnet já funciona assim, não é, é por push, né? Não é uma conexão direta, você não consegue conectar diretamente com o aparelho, mas via push você consegue contornar o firewall. Eu não sei se é isso que eu estou dizendo aqui. Eu estou dizendo que essa é uma solução que costuma acontecer nesse caso, né? Aqui, a gente sabe que a China acredita que tem valor em colocar elementos que possam causar disrupção na rede elétrica americana, né? E, de novo, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, aqui no Brasil também, a maior parte dos equipamentos de energia solar é produzido na China. Então, o pessoal está aqui preocupado com isso, estão fazendo esse tipo de inspeção. Isso não é uma coisa fácil de detectar, tá? Backdoor de hardware não é uma coisa simples de detectar. E parece que é bastante comum. Encontraram em várias marcas chinesas. Os europeus estão com preocupações disso. Agora, outra coisa também que o pessoal fala é o seguinte, né? Ah, tem no chinês, será que não tem nos americanos também, nos europeus, né? É possível que tenha. Não estou dizendo que só o chinês que trapaceia nesse jogo, não. Tá? Qualquer dispositivo que você tenha pode ter esse tipo de coisa. A questão toda é que no caso da China eles têm interesse em atacar o Ocidente, né? Talvez esse seja o ponto aí que a gente deve se preocupar com essa história. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https://safesource.com, safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.